Mas falando de casamento e escola, eu acho que tem um outro aspecto fundamental que o casal precisa já estar sabendo quando entra no casamento, porque só tem os dois, ela e ele, naquela coisa maravilhosa, só os dois, tem todo o tempo, só tem os dois. Mas daqui a pouco chegam os filhos. E, na verdade, esse relacionamento ele já está se tornando como uma espécie de uma incubadora. Isso. Onde os filhos vão desenvolver. Então, é importante a gente pensar que o casamento também é escola nesse sentido. Isso. Que ele, além de eu aprender, além de a minha esposa estar aprendendo, se formando nessa escola, é nessa escola que vão ser formados os nossos filhos também. Isso aí. Não é? É uma dupla função, né? Ao mesmo passo que eu estou aprendendo, agora eu tenho a responsabilidade de ensinar comportamento, né, a outros, no caso, o meu filho. Esse é um assunto, pastor, que eu gosto muito de falar com ele, eu converso muito lá em casa com a minha esposa sobre esse aspecto. O nosso casamento, a partir da chegada dos filhos, ele passa a se tornar, esse ambiente de casamento e escola, a nossa relação ela passa a ter uma relação agora muito mais ampla. Porque, por exemplo, eu sempre comento com a minha esposa em casa, a necessidade que nós temos é proposital. Às vezes nossos filhos estão reunidos, eu sinto a necessidade de quando eles estão observando ou eles estão perto da gente, a gente aproveitar esse momento para, por exemplo, eu dar um beijo na minha esposa, eu dar um abraço na minha esposa, eu demonstrar carinho com a minha esposa, no sentido didático, porque meu filho, ele precisa ver, por exemplo, eu tenho 3 filhos meninos, então eu preciso formar neles o comportamento de que futuramente, quando eles se tornarem maridos, eles serão maridos carinhosos. Mas eles não aprenderão isso só se eu sentar com eles e ficar dizendo: vocês precisam ser maridos carinhosos. A criança não aprende muito pela questão didática de fala, verbalizar. A criança ela aprende pela questão do exemplo, ela faz uma cópia. Então tem toda essa questão de, quando nós estamos reunidos, às vezes propositalmente eu falo coisas com a minha esposa ou eu brinco com ela, ou a gente cria entre a gente situações, mas pensando em refletir neles. Entendi. Porque existe o lado positivo, né? Tudo que eu fizer de positivo dentro do meu relacionamento, meus filhos eles vão absorver, assim também todo o meu comportamento negativo será absorvido por eles também. Eu sei que a família é um projeto